Meus amados, estamos aqui mais uma vez dando continuidade à série O Fruto do Espírito, que está baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Que a paz do Eterno seja com todos vocês, que Deus vos abençoe grandemente. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Meus queridos, nosso amado Jesus, o nosso Rabi, ele se entregou. Foi feito esse sacrifício por nós ali na cruz do Calvário, a nova aliança. Na velha aliança, meus amados, tinha toda aquela cerimônia, aqueles rituais de sacrifício. O sacerdote, no latim, quer dizer sacrificador. Esse cheiro suave aqui que ele fala, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aqui fala do Novo Testamento. Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. Se entregou por nós. Se você vê lá no Velho Testamento os rituais, aqui em Levítico também que fala, você pode ler o livro de Levítico, que fala muito sobre isso. O Velho Testamento fala muito sobre esses sacrifícios, rituais. Levítico capítulo 1, verso 9 diz assim, Levítico 1 e 9. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. A fressura e as suas pernas queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Está falando do Velho Testamento sobre os sacrifícios. Aqui também fala, Levítico 4, o verso 31. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. O sacerdote fará propiciação por ela. Lhe será perdoado o pecado. Aqui também Números, meus amados, o capítulo 18, versículo de número 17. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Isso aqui eram os rituais do Velho Testamento, os sacrifícios. Mas o nosso Cristo se entregar ali naquela cruz por nós. Esses rituais não existem mais. Jesus já sacrificou por todos nós. Inclusive, meus amados, há rumores que o povo de Israel estão querendo construir o terceiro templo para voltar essas práticas de sacrifício, esses rituais, essas cerimônias, essas práticas do sacrifício que tinha lá no Antigo Testamento, mas estamos no Novo Testamento. Então, há rumores que eles estão começando a se organizarem, já estão se organizando com os utensílios do templo para voltar toda aquela cerimônia. Isso é um sinal da vinda do Senhor. Porque Jesus já sacrificou por nós. Então, eles estão anulando o sacrifício de Jesus, querendo voltar ao Velho Testamento. Tá, meus queridos?
Então, devemos estar atentos, porque isso é sinal da vinda do Senhor. Em Colossenses, o capítulo de número 3, verso 12 ao 14, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, meus amados, o nosso Cristo, nosso Senhor, já se entregou por nós naquela cruz de Calvário. Deus é amor. Em 1 João, olha, Deus é amor. Em 1 João, capítulo 4, o verso 7, meus amados. 1 João, capítulo 4, 1 João, o capítulo é do número 4, do verso 7 ao 21, fala sobre o amor do Senhor. O amor do Senhor é que devemos amar uns aos outros. O texto é um pouquinho extenso, eu vou ler só aqui alguns, você pode estar estudando e lendo em casa. Verso 7, 1 João, capítulo 4, verso 7 ao 21. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Aí depois, mais tempo, você pode ler em sua casa. Até o 21, meus amados. Então, seu amor é a base da aliança, da nova aliança, do Novo Testamento, do sangue da cruz. Na Santa Ceia, fazer isto em memória de mim. O fundamento da sua fidelidade, Deus é fiel. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Cristo é a maior expressão e prova de amor, do amor de Deus pela humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é indizível, infinito, profundidade sem fim. Não se tem vocábulo para explicar o qual profundo é o amor de Deus por nós. Então, meus queridos, e entendemos que o amor de Deus é indizível. Jesus morreu na cruz por todos nós ali na cruz do Calvário. Também, meus amados, aqui em Lucas, o capítulo 10, você pode estar também lendo em sua casa, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, o verso de número 25 ao 37 nos traz uma lição sobre amor ao próximo, amor com atitude, não um amor de teoria. Vamos estar lendo aqui Lucas 10, versículo 1. Vamos adiantar um pouco, meus amados, versículo 25. Vou pegar o 25 e ler um pouco, e você pode ler em sua casa. Resumindo esse texto. Aqui diz, olha, vamos para o verso 30. Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão por ele. De íntima compaixão. Meus queridos, aqui o texto fala do sacerdote, do levita, que vira aquele homem ali meio morto. Você pode ler na sua casa, porque o texto é grande. E o levita, que cuidava do templo, das coisas do Senhor, o tabernáculo, e o sacerdote, do latim, quer dizer sacrificador. Aquele que fazia o sacrifício, levava ali para queimar o sacrifício em prol ao povo. Então,
Pela lógica, eles seriam os primeiros a amarem, porque conheciam a lei, estavam no templo, cuidavam das coisas de Deus. Então, pela lógica, eles seriam os primeiros a amarem, mas ele só conhecia ali muito na teoria, porque eles não colocaram na prática. O amor é atitude, o amor é prática, tá, meus amados? Então, e o samaritano deu uma prova de amor para aquele homem. O que deveria se esperar do sacerdote e do levita. Haja vista que eles falavam de Deus, conheciam a Deus, mas não tinham a prática do amor, porque Deus é amor. Eles conheciam a Deus, aqui eles tiveram uma atitude de amor só na teoria, no conhecimento da teoria, mas não colocaram em prática esse amor, que Deus é amor, tá, meus queridos? Então, devemos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Em Romanos capítulo 13, o verso 8 ao 10, diz assim, meus queridos. Romanos capítulo 13, verso 8 ao 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Aí tem o verso 9 e 10, você pode estar lendo em sua casa. Então, meus amados, aqui falamos sobre o amor. Deus é amor. Devemos amar uns aos outros. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Devemos amar uns aos outros. No próximo vídeo, vamos falar sobre o gozo do Espírito. Deus te abençoe.